Boa noite, irmãos. Nesta quarta-feira vamos estudar o nono mandamento. Estamos chegando já ao final desse estudo abreviado de cada um dos mandamentos instituídos pelo Senhor, entregues a Moisés quando estavam na caminhada no deserto, na caminhada para Canaã. Bem, o capítulo 20 de Êxodo é a narrativa desta entrega. O versículo de número 16 trata justamente do nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não sei se os irmãos observaram, é claro que sim. Cada um dos 10 mandamentos traz consigo determinações de ações que não podemos cometer. E o estabelecimento sempre da negativa daquilo que nos são proibidos, esses atos, pensamentos, sentimentos e palavras. Então, a força dos verbos aqui é para que não façamos algo não tão somente naquele momento que estamos para realizar algo, mas que também venha a nos precaver de cometer ou praticar atos que sejam contrários à vontade do Pai. Isso implica, é claro, numa preparação sempre disposta a errar menos, cada vez menos. É isso que nós vamos descobrir da parte do Senhor. Esta grande preocupação em nossa preparação. Paulo escreveu e disse: a vontade de Deus para vós é a vossa santificação. E com relação então a este mandamento, quanta preparação e quanta reparação se faz necessária. Nós vamos perceber a evolução do entendimento de várias aplicações deste mandamento na nossa vida diária, quando hoje estivermos estudando, quando hoje estivermos falando sobre as implicações, as proibições e os deveres que estão embutidos, como diria o Daniel, encapsulados neste mandamento. Calvino nos diz que a finalidade desta ordem é tratar e dizer a verdade. Verdade esta sem fingimento, pois Deus, que é a verdade, detesta a mentira. Então, nesta esteira, nós vamos aproveitar e ver quais são os deveres exigidos no novo mandamento e depois os deveres, os pecados proibidos. Gostaria que os irmãos atentassem para esta leitura, que é rica. Ela é um pouco extensa, mas é rica. Quais são os deveres exigidos no nono mandamento? Resposta: os deveres exigidos no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como também a nossa própria reputação. Manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração. E em questões de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e nada mais que a verdade. Julgar também caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. Mostrar franco reconhecimento dos seus dotes e graças. Defender a inocência. Receber prontamente boa informação ou boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário. Cumprir as promessas lícitas, estudar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Veja então, esses são os deveres que estão aqui presentes no nono mandamento. Há também agora os pecados proibidos. É a pergunta de número 145 que vamos responder. Quais são os pecados proibidos no nono mandamento? Agora que vamos começar a fazer uma aplicação mais prática, mas descendo a detalhes deste nono mandamento. Resposta: os pecados proibidos no nono mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa também, especialmente em julgamento público. O testemunho falso é também proibido como pecado, claro, direto,
subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força à verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, a falsificação de firmas, a supressão da verdade, o silêncio indevido em uma causa justa, conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte, ou uma denúncia, falar a verdade inoportunamente, ou com malícia para um fim mau, pervertê-la em sentido falso, ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça, falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, detrair, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerariamente e asperamente, ou com parcialidade, a má interpretação das intenções, palavras e autos de outros, a adulação e vanglória, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamento ou palavra, a negação dos dons e das graças de Deus, o agravo de faltas menores, o encobrimento, desculpa e atenuação de pecados quando chamados a uma confissão franca, a descoberta desnecessária das fraquezas de outrem, levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus, tapar os ouvidos a uma defesa justa, às más suspeitas, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, o esforço ou desejo de os prejudicar, regozijar-se com a desgraça ou com a infâmia de alguém, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedir em outros tais coisas, até onde pudermos. Percebe, irmãos, que estamos envolvidos em uma série de coisas e que se começássemos a passar uma rede, um pente fino, certamente descobriríamos que estamos quebrando este mandamento com muito mais frequência. Não podemos difamar ninguém com calúnias, não levantar falsas acusações nem com mentiras. Jesus odeia a mentira, a falsidade, a maledicência. Vamos ver Êxodo capítulo de número 23, logo aqui à frente, os versos 1 e 3 e depois os 6 e o 8. Se os irmãos estão sem a Bíblia, atentem para a leitura. Êxodo 23, de 1 a 3. Não espalharás notícias falsas, nem darás mãos ao ímpio, para serdes testemunhas maldosas. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Verso 6 agora. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. É isto que o Senhor está querendo trazer como alerta, como exortação, quando estabelece o 9º mandamento. Isso não é somente diante de tribunais ou de juízes, mas é em todo e qualquer momento, quando nos relacionamos com os outros, com os nossos próximos, família e irmãos. Deus ama a verdade, Deus ama a justiça, e por isso, ao observarmos este mandamento, nós conservamos o bom nome do próximo. E este é um bem mais precioso do que qualquer outro que podemos ter ou que outras pessoas possam possuir. Infelizmente, há uma ideia muito aceita de que a mentira muitas vezes chega a ser saudável. Um autor de um certo livro que estudei traz alguns exemplos que são bem práticos. Veja, por exemplo, quando se usa uma mentira para se evitar um constrangimento. Lamento muito, dona Helena, não pudemos terminar o serviço ontem porque a máquina quebrou. A verdade é que nós nos esquecemos completamente do serviço. Para evitar ferir sentimentos, veja também,
Alguém pode dizer: aqueles bolinhos estavam uma delícia. Na verdade, demos uma mordida e jogamos o resto fora. Para não tirar zero em uma prova, hoje o aluno pode chegar com muita facilidade e acrescentar, aliás, e asseverar diante de seu professor: tinha acabado de digitar meu trabalho, mas acabou a força e não pude salvá-lo. Essa é a versão moderna para aqueles que não fizeram o trabalho e estão tentando escapar do juízo. É bom lembrar Provérbios capítulo de número 12, versículo de número 22, quando Salomão vai dizer, em toda a sua sabedoria: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. É isso que diz a palavra de Deus. Bom, vamos para Apocalipse também, capítulo de número 21, o livro da Revelação, que estudamos na escola dominical, no domingo passado. Temos então aqui no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27, nesta cidade nova, nesta nova Jerusalém, nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Acrescentar a isto tudo, nós devemos também nos lembrar que há consequências graves e terríveis para quem tem o hábito de quebrar este 9º mandamento em todas as suas implicações. Eu enumerei aqui 4 delas que nós podemos tratar como especificamente da mentira. A mentira, e aqui seria o falso testemunho, destrói a dignidade de nossas vítimas. Aqueles que ouvem nossas mentiras acabam sendo manipulados e perdem sua capacidade de formar uma opinião com base em informações exatas das pessoas de quem falamos. Esse é o grande problema. Nós às vezes podemos matar pessoas com palavras. Demonstramos desprezo, tratamos as pessoas como objetos a serem enganados, para fins egoístas. A mentira destrói a dignidade destas pessoas. A mentira também danifica as pessoas que a utilizam. Aqueles que lançam mão da mentira por qualquer motivo que pareça por mais ser justificado, traz todo este dano às pessoas que dela lançam mão. Logo se envolvem em problemas causados por ela e caem em buracos cavados por eles mesmos. Um abismo chama outro abismo, e uma mentira que parece ser melhor do que uma verdade nunca será. Não há coisa melhor do que tratarmos às claras e com a verdade. Ainda que haja dano próprio, ainda que haja certos prejuízos, ainda que haja juízos para nós mesmos. A mentira destrói a confiança. Nós podemos até enganar alguns por algum tempo, mas jamais enganaremos todos todo o tempo. Quando somos descobertos, ninguém mais passa a confiar em nós. Para sermos chamados de mentirosos, basta uma mentira. Para sermos chamados de honestos e verdadeiros, levamos uma vida inteira. Então é preciso tomar muito cuidado com isto. O mentiroso é o mais desconfiado de todos, pois imagina que todos são iguais a ele. A mentira também, por último, destrói nossa relação com Deus. Às vezes é o que menos se leva em conta quando mentimos, porém no final é o que causa o maior prejuízo, pois nosso Deus é a prefiguração da verdade. Salmo de número 31, versículo 5. Vamos voltar lá ao Velho Testamento, capítulo 31 do livro de Salmos, versículo 31, versículo de número 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então Deus é a prefiguração desta verdade. Por isso todo cristão que ama a Deus deve também amar a verdade. Deve dar o verdadeiro valor a ela, buscá-la, pois vai transformar suas vidas e certamente ficaremos ansiosos por transmitir também tais verdades. Tenho certeza que estas são os ensinos e os princípios estabelecidos no 9º mandamento. Vamos terminar com uma oração. Pai de amor, nós te agradecemos pelo fato de sermos exortados a não mentir, a não levantar falsos testemunhos,
a não criar situações fantasiosas, maliciosas, maledicências sobre outras pessoas. Tenha misericórdia de nós, Pai de amor. Dá que nós tratemos cada vez mais com a verdade, porque Cristo é a verdade, porque o Senhor é a verdade e ama esta verdade. Tem misericórdia, Senhor Deus, de cada um de nós, quando cairmos neste pecado. Dá-nos a consciência plena, leva-nos a entender o prejuízo que causamos e, arrependidos, possamos retornar, a voltar à prática da verdade. Não só a verdade falada, mas sentida, pensada, executada e praticada. Ajuda-nos, ó Pai de amor. Certamente estaremos aqui honrando e valorizando o Teu nome, certamente quando obedecemos a este nono mandamento. Nós te pedimos isto e confiamos, e confiados estamos, orando através de Cristo Jesus. Amém.